Ateliê na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Ober. Mega Artesanal. African Artesanato. Olá, muito boa tarde para todos vocês. É sempre, claro, com muita alegria que começa o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. É o seguinte, hein? Para quem gosta de pintura em tecido, a Verônica vai dar um show, hein? Trouxe tantas peças lindas para vocês e hoje ela vai ensinar um pano de copas com frutas. E que frutas, hein? E que peças! São detalhes exclusivos que a Verônica trouxe aqui para o nosso programa. Já vai pegando o seu pincel e preste muita atenção nas dicas da Verônica. Silvana Grace, sabe tudo e mais um pouco de patchwork, vai trazer o tal do forpet. O que é isso, forpet? É uma desconstrução do forpet. É claro que a Silvana Grace trouxe muitas opções para que você que acompanha o nosso programa fique com vontade de costurar. E aí eu pergunto para você, professora Silvana Grace, é difícil? É treino? Como é que é o famoso forpet, é isso? Não, é forpet. São 4 partes, né? For de 4 e pet de partes, né? Então, são 4 partes que nós vamos estar fazendo e com ele a gente pode desconstruí-lo, né? E aí nós vamos montar uma linda peça. Eu vi ali, você trouxe também, além dessa linda peça, que podia ser até um caminho de mesa, né? Sim, pelo sim, comprimento dela, né? sim. Você também trouxe outras sugestões também de como utilizar o forpet e Sim. o patchwork em geral, né? Sim, Eu vou sim. querer mostrar um pouco das suas peças, né? Obrigada. Até para você falar um pouquinho do momento do patchwork, né? Muita gente nova chegando, tem gente de férias também acompanhando o nosso programa que não conhecem a técnica do patchwork. Conta um pouquinho pra gente, enquanto a gente vai vendo as suas peças, o que é o tal do patchwork e que tipo de peças nós conseguimos fazer. Bom, o patchwork é um trabalho de costura que pode ser feito tanto à mão como à máquina, em centímetros e polegadas, né? Pode ser feito da mesma forma, qualquer uma dessas opções. E você tem inúmeros blocos que a gente faz, né? Mas assim, inúmeros mesmos. E aí você vai fazendo, você escolhe, tem uns que são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas assim, nada que se você não faça com capricho e com cuidado, devagar, você não consiga fazer. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma técnica muito gostosa, onde você, milenar, né? Assim, Sim. há anos que tem o patchwork. E assim, a gente faz, né? Eu estou fazendo patchwork desde 2006, perdão. É muito tempo, né? É, que eu comecei, vai fazer 20 anos. Agora, hoje, né, para quem está chegando agora, com essa variedade de tecidos, Nossa. máquinas específicas, Nossa. materiais, réguas, Muito tudo. mais fácil, Além muito mais das fácil. aulas online, Sim, aulas sim. presenciais, enfim. Sim. Hoje está mais tranquilo para quem está chegando agora. Exatamente, então fica né? muito mais fácil. Hoje em dia o pessoal está mais na fase de virtual do que presencial, né? Por conta da pandemia, então isso, o virtual realmente Cresceu ficou muito. muito. Então assim, eu tenho alguns cursos virtuais, né? E que são assim muito gostosos de fazer. Eu sou muito detalhista, eu sou virginiana, né? Então... Ó, e falando em detalhista, eu tô olhando para você e paralelamente olhando essa peça com esse fundo preto, né? E é Então... impressionante como o preto, ele realça Ele dá um demais o patchwork. E ali a gente tem uma peça, um panô, né? Então, e esse trabalho é um cubo, né? E na posição que você está vendo aí, que o pessoal está vendo de casa, está vendo, você vê a profundidade. Nossa, que né? coisa Você vê linda, o hein? fundo, como se ele estivesse no fundo. Se eu virar ele ao contrário, colocar a pecinha verde que está aqui embaixo para cima, ele dá um outro efeito. Que legal, né? Entendeu? Daí fica saltado para fora. Então, Linda, assim, eu fiz questão muito... de falar dessa peça que eu estou olhando para ela. Ela é Depois muito eu prometo que eu bonita. vou mostrar mais peças aqui. É só para você ter uma visão de uma peça linda, uma obra de arte na sua Realmente. televisão e fazer com que a sua tarde fique ainda mais colorida e mais alegre. E a gente tem acompanhando também o nosso patchwork artístico, Sim. né? Que aí tem pessoas que são especializadas. Eu sou mais do tradicional dos blocos mesmo. Eu quero ver na prática. Bora lá. Como é que é, Silvana? Como é que a gente começa? Bom, aqui, para fazer o forpet, nós vamos precisar de 2 quadrados de 16,5 por 16,5 do estampado, tá? E vamos precisar de 2 quadrados também de 16,5 por... Opa!
aqui. Olha lá. Me perco às vezes na câmera. De 16,5 por 16,5 do tecido neutro, tá? E nós vamos costurar. Como tem bastante detalhes, eu vou mais ou menos só mostrar para o pessoal ver. Então, assim, o primeiro bloco que nós vamos fazer é esse bloco aqui, olha, que é chamado de forpet. Vai juntar os 4 quadrados. Quatro quadrados. 2 primeiro de cima, costuro, e 2 de baixo. Depois eu costuro ele aqui no centro. E junta todos eles. Isso. Depois que eu fiz isso, ele vai virar uma mágica, né? Olha. Então, aqui eu tenho ele ainda desse jeito, como forpet, certo? Que se vocês verem no trabalho que está colocado ali penduradinho, é o bloco do meio, tá? Depois que eu fiz ali isso... no caminho de no mesa. No caminho de mesa é o bloco do meio. O meio é só a junção desses 4 quadrados. Só a junção, é o forpet. Então, ó, esse em cima não, o do meio. O do meio, perfeito. esse aí. Esse aí do meio, tá aí, ótimo. ó. Então, isso aí é o forpet. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a régua e um cortador e eu vou marcar daqui do meio, centro do meu trabalho, né, ó, bem aqui no meio, eu vou pegar aqui, olha, 5 centímetros do meio para fora. Corto aqui, venho com o meu cortador e vou cortar. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Tá? Sempre do meio para fora. Então, eu cortei para o meu lado direito e agora eu vou cortar para o meu lado esquerdo. 5 centímetros também. E a mesma coisa eu vou fazer cortando ele aqui, ó. Então, eu cortei na vertical e agora eu estou cortando na horizontal. Do meio para fora, 5 centímetros e do meio para fora para baixo, também 5 centímetros. Aí o forpet virou 9pet. Exatamente. Já mudou tudo. Já mudou tudo. E ainda vai mudar mais. Então, antes de eu fazer a mágica do bloco, eu queria mostrar uma coisinha com o espelho. Vou mostrar todos eles, tá? Mas aqui com o espelho, para vocês terem uma noção de quando eu faço um bloco, se eu quero ver como ele pode ficar no meu trabalho, eu venho aqui, olha. É meio que ele te dá uma noção. Ele te dá uma noção, você está vendo que ele multiplica por 4 blocos? Sim. Então, você tem uma noção do que pode fazer. Eu posso fazer com o forpet, uma colcha. Que legal. Entendeu? Posso fazer aplicação aqui nos meus quadrados neutros. Entendeu? Que daí fica... É muito legal. Então, assim, é uma mágica. Sim. Né? Então, isso foi o que a gente fez com o forpet. Agora, eu numerei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu vou fazer a mágica, eu vou brincar com isso aqui como um quebra-cabeça. Aqui já poderia ser a frente de uma almofada até. Poderia ser a frente de uma almofada, a frente de uma bolsa, poderia ser caminho de mesa, um jogo americano, entendeu? Um jogo americano, uma colcha, então, um único bloco do forpet aqui, né? Sim. Do único bloco você faz N peças. Sim. Entendeu? Pode fazer uma colcha, não tem problema nenhum, de casal, de solteira, king size, do tamanho que quiser, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou brincar com isso aqui, ó. Esse aqui é branco. Eu vou trocar ele de lugar com aqui, olha. Tá? Então, olha, como eu numerei 1, 2, 3, eu vou passar o 1 para o lado de cá e o 3 para o lado de lá, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó. Tá? E aqui no meio eu vou girar. Olha que interessante, doutora. Olha que lindo que fica, hein? Então, esse aqui é o primeiro bloco. O de cima ali. O de cima ali. E olha a mágica acontecendo aqui com o... Quando você faz essa reprodução, né? Só como Isso, ficaria, porque né? aqui, olha, olha como fica bonito. Como já mudou totalmente a perspectiva do trabalho. Olha, entendeu? Que bacana, hein? E quero saber de onde estão acompanhando hoje o nosso programa, lá na @AteliêNaTV, lá no nosso Instagram. Quero todo mundo
participando hoje, hein? Estão assistindo de Minas, de São Paulo, do Rio, de Brasília, vocês de Goiânia, vocês do Rio Grande do Sul, alô, turma de Pernambuco, vocês que sempre acompanham o nosso programa, comenta aí o pessoal de Santa Catarina, vocês que acompanham no Paraná, vocês que acompanham no Nordeste, até em Manaus o pessoal acompanha o nosso programa, interior de São Paulo, litoral, região do ABC, Guarulhos, Osasco, todo mundo, hein? Vai lá no @AteliêNaTV e comenta de que parte estão nos assistindo agora. Tem muita gente de férias, sejam bem-vindos ao nosso programa, que tem como objetivo trazer muita alegria através do artesanato, principalmente você que está passando um momento difícil, um momento delicado. Ao costurar, ou ao pintar, ou ao crochetar, fazer qualquer tipo de artesanato, você vai voltar a se sentir melhor, tenho certeza. Quem tiver dúvidas, para a professora Silvana Grace e para a Verônica, mande a sua pergunta. Mas o legal é você comentar a cidade onde vocês estão agora acompanhando, lá na foto, no post do programa. Muita gente manda no inbox e a gente não consegue visualizar. Mande na foto onde aparece eu, a Silvana Grace e a Verônica. É nessa foto aí que você vai comentar a cidade onde você está agora assistindo o nosso programa. E qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode mandar, pode me marcar, que eu costumo responder, né? Leio todas as mensagens, boto o coraçãozinho lá. Então, qualquer dúvida que tenha, por favor, só me chamar que eu respondo, tá? Então, essa aqui é uma mágica, tá? Então, nós formamos o nosso segundo bloco. Mas aí eu junto tira por tira, como é que eu juntaria, aí eu vou juntar aqui, né? olha, eu vou juntar esse com esse, tá? Daí eu vou juntar este com esse. Aí eu tenho uma faixa, Exatamente. Depois eu vou fazer a mesma coisa, este com este e este com esse. A segunda faixa, vai. E a terceira faixa aqui. O importante, Dotan, é lembrar o seguinte, eu não quero que encontre as cores. Se vocês perceberem aqui, olha, eu tô com aqui branco estampado, liso, estampado, estampado, liso e assim por diante. E assim como outras faixas também. Isso. Depois que eu costurei as 3 faixas, eu vou juntar aqui, olha, formando aqui, ó. E outra coisa, meninas, alfinetem o trabalho de vocês, meninas e meninos, né? Vocês alfinetem o trabalho de vocês. É muito importante que vocês alfinetem. E como você alfineta, você vai contar pro pessoal? Eu até trouxe aqui, olha, com agulha de acupuntura, ó. Agulha de acupuntura, já tinha ouvido falar nisso? Aquelas agulhas bem fininhas. Isso. Elas são bem maleáveis, ó, se vocês verem aqui, ó. Bem fininha, né? E bem maleável, ó. Tá vendo? Então, não tem problema. Coloquem elas na posição dessa, conforme vocês forem costurar, nesta posição aqui, olha, meninas e meninos, que daí a agulha da máquina vai passar por cima e não vai quebrar a agulha da máquina, tá? E aí eu vou costurar aqui também. Então, eu formei o meu bloco. Como a gente já tinha falado da outra vez, ele pode ser uma colcha, ele pode ser um jogo americano, ele pode ser uma frente como eu falei, de bolsa, uma colcha, o centro de mesa, entendeu? E se juntar vários blocos, ó, uma ideia, hein? Pode fazer um casaco de patchwork. Já pensou que chique, gente? Aí vai pra moda, hein? Não aí é? Legal, não diferente. Eu fiz um trabalho, a estrela que você gostou, que eu apresentei da outra vez, uma estrela preta e vermelha, e eu fui na casa de uma amiga, de minha sobrinha, uma prima minha, e mostrei para ela a foto. Ela falou, eu quero esse trabalho para fazer uma calça. Então, olha só que legal. De um trabalho vai surgindo uma outra peça, uma outra ideia, entendeu? Né? Exatamente. Isso é muito bom, então, isso é muito legal de estar fazendo. Agora, eu vou fazer aqui, vou colocar ele no lugar conforme estava o forpete, para a gente fazer a outra brincadeira aqui, é outro quebra-cabeça para a gente mudar, tá? Então, agora nós vamos fazer o de baixo lá, ó, tá? Que aqui, ó, ele tá aqui e ele tá aqui. Ó, não é esse do meio, esse não, do meio. É aqui de baixo, isso aí, esse de baixo aí, tá mostrando aí, ó. Isso, então vamos lá, ele tá aqui, não, é isso mesmo, tô olhando aqui e fazendo aqui. Eu vou mudar essa peça aqui, ó, eu vou girar, olha, tá vendo? Só que ele tem que ficar aqui, gente, senão não vai dar certo, ó. Tá? Mudei aqui, então aqui ele ficou... Aí, ó, tá te mostrando aí, ó, tá te mostrando aí. Exatamente. Esta segunda peça aqui da segunda fileira, Ela faz um L, né? Isso, olha lá, ó. Tá? E esta aqui também. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Essa aqui, eu vou girar ela aqui, já ó. dá o L, ó. Olha. Perfeito. Tá? E aqui nós temos
Ó, só mostra de novo, que não tava mostrando você, tava mostrando pronto. Aí quando ela girou aqui, já dá o L. Vira aqui de novo, só pra mostrar isso. Ela tava assim, ó. Isso. Tá? E agora eu vou mudar esse quadradinho colorido, vou botar ele aqui, ó. Que já dá esse, como se fosse um L, né? Tô falando um L porque ele dá uma continuidade. É isso aqui, exatamente, verde, ó. né? Ó, o L que tá falando é aqui, ó. É aqui, ó. Aqui ele tá espelhado. Na realidade, vocês estão vendo aqui como L, e esse vocês estão vendo espelhado. Então, ó, aqui... Ver aqui. Ó. Não, é aqui mesmo, Tá certo, é aí mesmo. É isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meu outro... Coloca o espelho. Agora a gente Vamos botar no espelho. Tudo no Vamos botar espelho, pra ver em profundidade, em escala, legal. né? Exatamente, ó. Olha aí, ó. Como fica legal. Olha que legal, gente. Isso é para vocês terem ideia de uma colcha, por exemplo. Entendeu? Como ficaria o trabalho de vocês. Que legal, para ver se você gostou, né? Se você acha que exatamente. tem continuação nesse... Exatamente. Ó, dá para ver ele do outro lado. Exatamente. Ó. Olha, entendeu? É como se o espelho fosse no meio e ele está reproduzindo. Ele está reproduzindo. Ele mostra. O pessoal usa muito o espelho para construção, né? Para botar na hora que você quer botar um piso, você põe ali, você vê. E no patchwork, o espelho também é usado no caso de fazer um caleidoscópio. Caleidoscópio, que é muito utilizado, né? Isso, que daí você pega um tecido para você saber aonde vai fazer aquilo ali, né? Bom, gente, aqui eu terminei os meus quadradinhos, né? Montei os meus 3 quadrados. Posso pegar um trabalho? Pode pegar, claro, para a gente mostrar aqui. Que aí eu vou explicar. Chegando agora, a Silvana Grace está dando um show aqui no nosso programa. Ela está lá no nosso cenário pegando essa outra parte. Vocês vão perceber que depois que a gente costura, o bloco vai diminuir. Nós cortamos quadrados de 16 por 16 centímetros e meio, 16,5 por 16 centímetros e meio. E aí, o que eu fiz? Eu quis unir essas 3 partes justamente para mostrar para os alunos que aqui é o quadrado principal e que daí me surgiu esses 2... Deixa eu erguer aqui que acho que até fica melhor, né? Olha. Ó. Tá vendo? Então, o do meio é o forpete e os outros 2 lados aqui são as 2 variações dele. Então, isso aqui é legal, interessante, inclusive para quem dá aula, para estar mostrando para os alunos. E aí, o que é que eu fiz para eu transformar? Porque eu falei assim, eu não uso almofada. Eu só queria tirar uma dúvida. Quando você fez as costuras, vou até virar aqui para mostrar, por favor. Como você tombou as costuras? Não. Só para mostrar para o pessoal. Normalmente que eu você abro as costuma costuras. Fazer? Abre as costuras, então. Olha, a única costura que eu tombei foram das faixas, tá? Que são essas daqui, de fora. Essa e essa daqui, ó, tá? Aqui eu tive que emendar porque não tinha tecido suficiente, então eu emendei. E a costura que eu emendei reto, isso é uma dica importante. Não emendem faixa em diagonal, porque ela vai se movimentar. Então, quando vocês forem unir faixas, unam faixas reta, com costura reta, perfeito, não na diagonal, tá? E eu dobrei aqui, ó, tombei pra cá e essas aqui eu tombei pro lado de lá, tá? E eu gosto dos meus trabalhos todos com costura aberta. Uma outra dica importante, gente, costurem devagar e costurem com ponto, eu costuro com 1,8. Quando você liga a máquina que vai costurar, vocês vão perceber que ela já tem um número pré-determinado do tamanho do ponto. Isso é importante. Umas é 2,2, outras é 2,4. É muito grande, principalmente para quem vai quiltar. E vocês correm o risco, porque no quilt a gente acaba esticando um pouco o trabalho para sentar na manta e no forro. Então o trabalho começa a abrir. Então, se vocês costurarem com um pontinho menor, vai ficar melhor. Então, assim, eu costuro com ponto 1,8 de tamanho. Ótimo, vamos aproveitar essas dicas aí, né? É uma dica importante. Sim. E aí, o que eu fiz, né? Esse bloco forpete aqui, quando vocês terminarem de costurar ele, aqui eu fiz 3. Então, aqui cortou um tamanho e aqui cortou o mesmo tamanho, todos eles. Só que quando eu costurei, este bloco e esse bloco daqui ficaram um pouco menor do que esse aqui. E aí eu tive que colocar este bloco do meio, forpete, no tamanho dos 2. Você refilou, no caso, tirou. Então, mas assim, cuidado, porque não se refila bloco em patchwork, porque começa a faltar as pontas dos triângulos,
começa a faltar coisa e aí começa a diminuir, estragar o trabalho de vocês. Tá cheio de gente aí que manda refilar bloco e aí o bloco sai totalmente do projeto original que tinha que ser feito. Nesse caso aqui eu pude fazer isso. Ótimo. Tá? E aí aqui eu coloquei as faixas, eu cortei as faixas com 6,5 centímetros aqui e aqui, para colocar do tamanho aqui da largura do meu bloco. Todas essas faixas, são 4, olha, pode cortar com 6,5 de centímetros, tá? E a faixa maior aqui, olha, o que eu fiz? Eu meço, eu venho com o meu centímetro, meço o meu tamanho, corto exatamente do tamanho. Aí você fez 2, né? Aí eu fiz 2. Eu não corto, porque tem gente que também faz isso. Põe a faixa, emenda, depois corta. Quando eu faço isso, gente, vocês tiram o tamanho, vocês não cortam do tamanho certinho. Então é importante que vocês meçam e cortem do tamanho exato, para que o trabalho fique perfeito. Eu, como uma boa virginiana, se não ficar perfeito... Detalhista, a professora Silvana Grace. Terrível. E é por essas e outras que ela está há muitos anos aí no mundo fascinante do patchwork. Verdade. Vamos colocar os contatos da Silvana Grace. Eu vou mostrar as peças da Silvana Grace e daqui a pouco vamos falar dos nossos festivais, inclusive de Houston, que é o maior festival e feira de quilt do mundo, onde nós iremos mais uma vez para Houston nesse ano. Mas eu queria mostrar aqui as peças que você trouxe aqui, Silvana. E eu queria que você falasse um pouquinho também das suas peças. Você também vende as peças ou são mais os cursos e as aulas Normalmente eu faço as peças para dar aula. Aula mesmo, né? Entendeu? Até posso, uma ou outra, posso estar vendo. Essa tem uma aula gravada, a gente fez um caminho de mesa com 3 peças para aula e eu fiz essa daí pequenininha. Esse eu te ensinei aqui no programa com vocês, né? Que a gente fez um jogo americano com os tecidos coloridos. Esse aí é um bordadinho, eu não quilto, gente, mas essa peça eu quiltei. Então também sabe quiltar lá, Grace, está mostrando para vocês. Muito mal. Essa é uma peça maravilhosa, é um 3D, assim, que é feito todinho com... Esse já seria mais um avançado, Silvana Grace, que o pessoal está acompanhando o programa. Ai, meu Deus, eu quero costurar e tal. Já é uma peça eu chamo de mais avançar? difícil? Ela é precisão. Precisão. O patchwork precisa de precisão. Então, assim, não é difícil, mas você tem que ter o corte perfeito, tudo certinho. Passo a passo mesmo, bem né? feitinho. Uma técnica que o pessoal acha que é um pouco mais elaborada, né? Num festival, por exemplo, que a gente vai para dar aula, já é mais complicado, porque às vezes você pega pessoas que não sabem costurar. Legal, né? Mas assim, vocês têm que ficar atentos com margem de costura, que é muito importante. São detalhes do mundo do patchwork, exatamente, né? Entendeu? Aqui eu fico fascinado. Aqui ela trouxe peças de aplicação, trouxe colça, trouxe americano, jogo americano, cabide de mesa, de tudo um pouco, até para fazer com que você que às vezes está chegando pela primeira vez entenda um pouquinho desse mundo fascinante da costura /pet, né? Então ela trouxe técnicas de patchwork, mas tem aplicação, tem outras técnicas também tem coisas que de você bordado, consegue trabalhar. Né? Projetos de bordado, que é essa da Joaninha, do sapinho. Eu sou apaixonada tanto por bordado quanto... Eu me achei o bordado nisso. Valoriza eu muito, comecei, Doutor, com macramê. Macramê. Então eu tenho peça, dei aula de macramê anos, ainda dou. E no @Silvana Grace dá para fazer aula presencial com você? Porque eu estive no seu espaço e você ainda tem espaço. Hoje em dia é difícil, mas ela tem e recebe vocês em Pinheiros, aqui na região de São Paulo. Quem quiser ir pessoalmente lá no ateliê. Quem quiser conhecer, só mandar uma mensagem, será um prazer ter lá para tomar um cafezinho. Bem gostoso, às vezes um bolinho, né, doutor? É muito bom. Agradecer demais aqui, @Silvana Grace, é o Instagram da Silvana, quero todo mundo visitando. E agora quero convidar vocês para Houston, nos Estados Unidos, para visitar a maior feira de patchwork e quilt do mundo. E nós iremos pela 12ª vez com um grupo para conhecer Houston, que é uma cidade maravilhosa, muito gostosa e ainda tem o Festival de Quilt Patchwork. Porém, nessa viagem nós faremos um cruzeiro junto com essa viagem. É isso mesmo, no Harmony of the Seas, um dos maiores cruzeiros pela Royal Caribbean. Sairemos de Houston, na verdade, sairemos de Galveston, que fica ali litoral de Houston, né? Levando vocês até o México para Cozumel e também Honduras. Serão 6 noites a bordo do Harmony of the Seas, com pensão completa, café, almoço, come muito nos cruzeiros.
e visitando ainda Cozumel, que é uma praia linda do México, visitando Honduras com a nossa equipe, passeando, se divertindo e colecionando momentos de muita felicidade. Quem já fez um cruzeiro sabe como é. E saindo, fazendo ele ainda para o México, aí é para lá de especial. Depois nós voltaremos do cruzeiro, aí nós vamos nas lojinhas. Vamos no Outlet, vamos no Walmart, Hobby Lobby, John Air, Michaels e também, claro, a cidade de Old Town Springs, vocês estão vendo aí, que é uma cidade linda, texana, né? E lá tem uma lojinha de tecido que a gente ama. Quem já foi comigo sabe. E vamos visitar e prestigiar a maior feira de quilt patchwork do mundo. Para você que nunca viajou com o ateliê, é bom lembrar que nós traremos para vocês tudo para você poder fazer uma viagem internacional com toda a segurança. Não é à toa que essa já é a 12ª vez que nós iremos para Houston visitar a feira e passear nos Estados Unidos. Inclusive, nós auxiliamos a vocês a tirarem um visto americano, a gente acompanha vocês com guias, com toda a segurança para você poder fazer uma viagem internacional segura e colecionar momentos de muita felicidade. Nesse mesmo número do WhatsApp, eu quero lembrar para todos vocês que vocês terão informações sobre todos os nossos festivais. Tem o Festival de Cursos de Água de Indoor, tem festival só de patchwork / costura criativa, temos também caravanas pelo Brasil. Ai, doutor, eu não consigo ir para os Estados Unidos, está um investimento um pouco alto. Tem alguma coisa para a gente conhecer e passear pelo Brasil? Iremos para Foz do Iguaçu, iremos para o Pantanal, iremos para Manaus pela primeira vez, vai ter a nossa caravana também indo para Maragogi / Recife. Então sim, nós temos muitas opções de viagens para você colecionar momentos de muita felicidade. E tem muita gente que assiste o programa e fica meio assim, será que é verdade mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Será que a gente vai poder aproveitar e fazer essas aulas? Então eu vou colocar o depoimento das nossas clientes para contar um pouco dessa experiência. Esse depoimento é para fazer com que você fique ainda com mais vontade ainda de pegar o telefone, ligar e hoje mesmo garantir uma viagem onde você vai colecionar momentos de muita felicidade, vai fazer novas amigas, vai fazer o seu artesanato, vai conhecer lugares lindos do Brasil e do mundo. E sempre com toda a segurança. São 15 anos que o ateliê já realiza viagens pelo Brasil e pelo mundo, para que você que ama artesanato possa se divertir, passear, conhecer lugares lindos e fazer aulas também. Que temos os nossos festivais com curso de patchwork, curso de pintura, curso de boneca, para que você sempre faça aí o seu artesanato. Então vamos colocar o depoimento e na volta a Verônica vai dar um show de pintura em tecido para vocês. Meu nome é Adriana, eu vim do Rio de Janeiro para participar do ateliê. É uma terapia incrível. Até o grupo que trabalha com ele te faz se sentir bem, te dá toda a assistência que você precisa, o translado. Você vem meio insegura, mas quando você chega no local, eles já estão lá te esperando. Então você já fica mais segura. Para quem gosta de artesanato, eu aconselho a vir, porque é muito bom. Vem ficar com a gente, vem pro ateliê. Me chamo Leandro Duarte, sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Igual eu estava falando com as meninas, né, que a grande maioria aqui são as mulheres, é que a gente vem aqui e fazer a mesma coisa que o professor vai ensinar, mas é uma visão diferente, assim, a maneira de fazer diferente. Então sempre é um aprendizado muito bom. As pessoas são muito bem educadas, gentis e tá aqui realmente para poder relaxar e viver bons momentos. Quem nunca veio para Águas de Lindóia, convido vocês para presenciar e conviver com toda a ambientalização que o Ateliê na TV proporciona pra gente, das pessoas que acompanham a gente, que vai pegar a gente lá na rodoviária, né, e traz pra cá já num ritmo bem contagiante de empolgação, já preparando já para o que a gente vai receber aqui, dias fantásticos, assim, a gente pisa nas nuvens estando aqui. Eu sou a Mônica Faria, sou de São Paulo, capital. O acolhimento da equipe, do ateliê, do hotel, isso passa essa segurança, que é o acolhimento desde a hora que você desce ali para pegar o ônibus, já vem o pessoal te acolher, não tem o que reclamar mesmo. Vocês não vão se arrepender, é tudo de bom. Meu nome é Lília Wagner, eu sou do Rio de Janeiro. Gostei muito da equipe, de todo mundo.
aconteceu de uma solicitude, de um cuidado com a gente, que é idosa, né? A equipe abraça muito os participantes. Especialmente quem é idoso, eles têm um carinho especial. Beijinho. Meu nome é Helena Akiko Kamimura Carrara. Eu sou de São Paulo, Interlagos. Aqui é tudo de bom. A gente é tratada como rainha, como princesa. Eles tratam a gente, a equipe do Dotan, maravilhosamente bem. Parece que a gente conhece todo mundo. Todo mundo cumprimenta, bom dia, boa tarde, algum artesanato que a gente faz. Ai, que lindo, que maravilha. Isso é gratificante para nós, né? Desde pessoas assim simples até todo mundo. Gente, vocês têm que acordar para a vida e venha conhecer aqui. É maravilhoso, muito bom. Meu nome é Leonardo Lazarov, tenho 42 anos, trabalho na Acrylex. Oportunidade muito satisfatória. Tanto aquela pessoa que já conhece mesmo o artesanato e o iniciante vão conseguir fazer todas as peças. Os professores estão bem dinâmicos e têm uma paciência incrível. Você que é homem e trabalha com artesanato, venha conhecer esse evento. É muito bom, as pessoas são bem receptivas. Pode vir, venha. Meu nome é Rita de Cássia, eu sou de São Paulo. Aqui eu comecei a aprender coisas que eu achei que eu nunca seria capaz. Então, para mim, é um conhecimento a mais das coisas que eu gosto de fazer. Estou acrescentando muitas outras coisas que eu aprendi aqui e quero aprender mais. Eu convido vocês todas a virem a esse evento, porque é maravilhoso e vai trazer muitos conhecimentos para vocês. Um abraço, até mais. Meu nome é Sandra Nascimento, sou do Rio de Janeiro. É bom por todos os sentidos, o aprendizado, o acolhimento, as amizades, e são coisas que ficam com a gente para o resto da vida. Todo o cuidado, todo o preparo para nos receber. Foi um mundo muito novo para mim, mas assim, super apaixonante. Venha porque vale a pena, é gostoso, é inesquecível. Vocês vão gostar mesmo. Até a próxima, né? Nos encontramos aqui. É Fátima, eu sou de São Paulo, capital. Eu adoro o Dotan, Davi, a Meraz, gosto demais deles. Toda a equipe, são pessoas humanas, eu não sei como explicar, eu fui muito bem acolhida no momento que eu precisava. Então a gente vai fazendo amizades novas, é sempre gostoso, troca ideias, troca experiência, uma faz uma coisa, outra faz outra. Os professores orientam, é puro amor, uma equipe maravilhosa. Venham, venham porque vale a pena. Ninguém melhor do que as nossas clientes para contar um pouco dessa experiência. Estamos esperando você para viajar junto com a família TNT. Está aparecendo o telefone, você pode ligar agora para tirar todas as suas dúvidas. Tem gente dando de presente para a mamãe, para a esposa ou para si mesmo. O importante é você estar junto conosco e colecionar momentos de muita felicidade. A Verônica já esteve conosco passeando e inclusive também dando aula. É gostoso mesmo, né, Verônica? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. É muito bom, sim. As duas experiências são fantásticas, assim. Claro que a gente gosta muito de ir para aprender, né? Porque a gente tem aquele hotel maravilhoso, aquela comida maravilhosa, 5 dias de dondoca, né? Isso mesmo. É maravilhoso. Mas também ensinar que a gente gosta muito, né, de passar adiante, também foi fantástico. Então, vale super a pena. Verônica, eu estou impressionado com as suas peças. Estava olhando aquela mexerica, depois eu vou pedir para os câmeras mostrarem, mas você trouxe várias peças de pintura em tecido com esse realismo, com esse 3D. Isso. Como é que é isso? Conta pra gente. Por mais que pareça assim que assuste um pouco, né? Porque é uma pintura relativamente nova, o realismo está há uns 10 anos mais ou menos. Aí as pessoas ficam, será que eu sou capaz? Será que dá certo? E é o que a prof estava falando, é muita técnica, né? Sim. E você também se dedicar àquilo. Claro. Então, com a técnica certa, você consegue fazer esse realismo, esse efeito 3D, que é o que dá esse, como você falou, nossa, parece que ela vai saltar. É impressionante. É basicamente o estudo de sombra e luz. A gente entendendo sombra e luz, fica muito fácil da gente conseguir esse efeito. Então, vamos prestar bastante atenção nas dicas da Verônica. Claro, não tem tanto tempo, mas ela passa dicas preciosas para você reproduzir na sua casa. Isso. O que eu vou passar aqui para vocês é praticamente
uma pré-mexerica. Tá. Então, a gente vai aprender um pouquinho a casca, a textura, e aí um módulo mais avançado seria, por exemplo, a mexerica, tá? Entendi. Vamos lá, então. Eu vou usar um pincel lixadinho, que é esses pincéis mais durinho, com a ponta mais durinha. A gente vai começar com um tom mais clarinho, eu vou usar aqui o amarelo ouro. Essa é aquela laranja que é mais avermelhada, sabe? Então, a gente vai usar tons bem escuros nela. Ó, eu não gosto dessa laranja. O que eu faço? Eu sempre pesquiso as referências. Então, aqui eu queria uma laranja mais avermelhada para combinar com as outras frutas que eu coloquei, com as tonalidades. Se não gostar dessa laranja, pesquisa a laranja que você quer. De repente, ela pode ter mais verde na casca, ela pode ter um amarelo um pouco mais claro, tá? Aqui a gente vai trabalhar, então, ó, amarelo ouro. E agora, ó, pulo do gato. Como a gente vai preencher com duas cores, preencha seguindo o sentido que a gente quer dar para a casca. O que isso quer dizer? Se eu quero dar este tipo de volume, então eu vou preencher seguindo o volume que eu quero dar, certo? Se eu quisesse dar outro volume, por exemplo, vamos aqui para o morango. Ó, o morango eu quis dar esse volume daqui ser maiorzinho e aqui ser menor. Então, meu preenchimento foi assim, ó. Certo? Então, a gente sempre vai seguir o desenho que a gente quer dar para aquele volume. Aqui eu estou usando o amarelo cádmio, ó. Tá mostrando bem de pertinho, ela tá preenchendo, né, o risco. Isso. E sempre ela olha ali para a peça pronta, isso é importante, né, Verônica, que dá uma segurança para vocês, né? Exatamente, eu sempre falo, toda vez que eu venho aqui, a gente precisa de uma referência. A referência dos alunos somos nós que somos prof, mas a minha referência, por exemplo, foi a foto da laranja e agora a minha própria pintura, tá? Nesse pedacinho que eu deixei, eu vou colocar o vermelho vivo, ó, como eu falei, a laranja mais avermelhada. Eu posso fazer movimentos circulares para fazer a união das cores. Tá vendo que eu deixei um degradê aqui, ó? Deixou de ser vermelho e começou a ser alaranjado. Mas eu vou depois fazendo aquele efeito que eu falei, que é o curvado, ó. Tá? Então, eu posso preencher com movimentos circulares para preencher bem a trama do tecido e depois eu puxo a pincelada curvada. Vou tirar o excesso de tinta no paninho, só para eu vir aqui, ó, e fazer a mistura das duas cores, ó. Que dá esse degradê, né? Exatamente. Não existe degradê esfumado com cor seca. O que isso quer dizer? Vou lavar o pincel só para tirar o excesso de vermelho. Eu não posso passar o amarelo, aí esperar secar para depois passar as outras cores, porque senão eu não consigo fazer esse degradê. Pode conseguir fazer outro tipo de técnica, mas não é o esfumado ou o degradê, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo, só para tirar o excesso do vermelho, ó, para corrigir um pouco. E agora a gente vai começar a fazer alguns efeitos. Vou pegar quase nada de tinta no pincel, ó, bem pouquinho mesmo, na pontinha do pincel, tá vendo, ó? Vou fazer um pouquinho aqui, uma manchinha. Qual que é o segredo de uma pintura bem realista? Não há padrão. O que quer dizer isso? Numa pintura não realista, a gente podia colocar só o amarelo, o vermelho e pronto. Já tá bem bonito mesmo. E aqui iluminar um pouquinho. Já na realista, a gente tem que fazer toda essa sobreposição. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma... Ele tem que estar muito perto da realidade. Exatamente. Né? Tem que estar uma coisa assim, acima do comum. Exatamente, ó. Aqui eu vou fazer um pouco de sombra, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um detalhezinho de nada. Como diz o Irã Silva, a frescurinha da professora. É um detalhe que faz a diferença. Ó. Tá vendo? Vou lavar o pincel mais uma vez só para tirar o excesso de tinta. E agora eu vou escurecer um pouco esse lado. A gente já percebeu que o lado direito da minha laranja é o lado mais escuro. Vou pegar um pouquinho do púrpura, agora tá na hora dos efeitos, ó, batidinha. Pra gente tentar deixar a casca texturizada. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho mais durinho que esse. Pode ser, na verdade, aquele pincel que a gente usa... usou bastante, aí ele ficou um pouquinho mais gasto, sabe? Isso. O que a gente vai fazer? Vai trazer um pouco desse tom mais escuro pra cá e um pouco desse tom claro pra cá, pra gente fazer aquela parte airada, né? Texturizada da casca, ó. Vou fazer de novo mais calmo pra vocês verem, com mais tranquilidade, ó. Tinta na pontinha do pincel. Essa pontinha que vai encostar no tecido, ó. Batidinhas. E agora, vou pegar um pouquinho do amarelo limão, ó. Quanto mais detalhe desse a gente fizer, mais texturizada a sua casca vai ficar.
Então, aqui na nossa apresentação, às vezes pode não aparecer, mas é porque eu faço várias vezes. Eu espero secar um pouquinho, vou lá, dou mais uma demão. Vai retocando, Exatamente. né? Tá. Ah, mas é obrigado a retocada, muito trabalho. Vamos lá. Eu sempre falo que na arte nada é obrigatório. Mas se você quiser que fique parecido com o meu, por exemplo, sim. precisa retocar, tá? Desculpa. Ó. Vem aqui de novo, com um pouquinho do púrpura, ó. Depois que a nossa casca secar, o que a gente vai fazer? Vai iluminar levemente com o branco. Ó. Ah, Vê, eu achei que ficou muito pontinho. O que eu posso fazer? Vem com um pituá seco, sem tinta, e faz assim, ó. Pra dar uma leve suavizada naqueles pontinhos, tá vendo, ó? Ok? Perfeito. Tô adorando que eles estão mostrando bem de perto. E eu quero aproveitar a vinda da Verônica, eu sempre pergunto para ela, mas todo dia tem gente nova chegando, né, Verônica? Sim. O jeito que você pega no pincel, o lance de você apoiar a mão, que dá muito mais segurança. Todos esses detalhes, se você puder passar para o pessoal, todo dia tem gente chegando e querendo aprender também pintura em tecido. Claro. O apoio é muito importante. Vejam que como toda essa parte está seca, eu estou sempre apoiando assim. Por quê? Assim como a gente vai escrever, o nosso pincel é uma caneta. Então, hoje a gente escreve muito pouco, né, com caneta. Sim. Mas quando a gente vai escrever a lápis, a caneta, a tinta, a gente sempre trabalha apoiando. Raramente a gente faz assim. Ah, mas tá tudo molhado. Algum apoio você precisa ter. Ou pelo menos essa parte do braço, ó. Ou apoia o dedo, por exemplo. Ah, o dedinho ajuda também. Às vezes eu apoio o dedo. Quando tá molhado alguma coisa, vem e apoio o dedo. Mas algum apoio é importante a gente ter. Ótimo. Muito raramente eu uso sem apoio, mas isso é prática. Mas cansa, né? Imagina que deve cansar exatamente. a mão, né? Às vezes, assim, quando a gente tá na TV, aí o câmera fala, olha, vai pro ladinho. Aí você faz porque você tem prática. Mas no dia a dia... Mas no dia a dia é muito importante que você ponha a mão, Legal. tá? Eu vi que você pegou bem no cantinho da virola, né? Do pincel. Isso, bem, igual a caneta, que a gente pega bem na pontinha Aí, mesmo. ó, olha que imagem legal, ó. Tá? Então você pega sempre assim. Tá. Tenta seguir o seu pincel, usar o seu pincel como se fosse uma caneta mesmo, certo? Ótimo. Vamos fazer essa parte aqui da laranja. De novo, nada padrão. O que a gente vai fazer? Daqui pra cá, a gente vai usar um pouco do amarelo limão. E de lá pra cá, um pouco do amarelo ouro. Aí, ó, em outra, a gente pode inverter. Vou usar um pouco do amarelo ouro, perdão, do amarelo limão. E depois um pouco do amarelo ouro. Ó. Vou fazer mais um gominho. Vejam como eu falei para vocês com relação à casca, que a gente usou assim, de forma oval, né? Aqui, ó, a gente tá usando para seguir esse sentido aqui. Quando a gente abre a laranja, os gominhos dela não estão todos diminuindo em direção ao... Eu não sei se chama bagaço, né, essa parte? Sim. Ao bagaço aqui, eu sempre falo que eu sou professora de pintura, mas não de biologia, não sei, porque às vezes eu não sei o nome, tá? Eu também não. Eu falo o nome que a gente usa em casa. No dia a dia. É, uma vez eu tava falando, esses pelinhos que o tecido solta, lá em casa a gente chama de piuquinha. Aí um dia eu fui falar um vídeo pra um aluno e falei, aqui na toalha soltou uma piuquinha. Ela falou, é felpa. Eu falei, eu sei, mas aqui em casa a gente chama de piuquinha. Piuquinha, você não conhecia, não. Pois é, coisa da minha mãe. Ó, aqui também. Ó a peça pronta aí que os nossos câmeras mostraram, que a Verônica vira e mexe, tá dando uma olhadinha para ver se é a cor certa. Exatamente. Relembrando, né? Ó. Então a gente faz isso em todas. Por que eu não vou fazer em todas? Ah, porque não dá tempo? Não, porque se eu fizer em todas, não entra o lance do degradê. Eu tenho que deixar molhadinho. Então eu vou fazer 2, 3, depois eu vou fazer os outros, tá? Vamos mudar de pincel, agora um pincel que a gente chama de pincel chato também, mas ele tem uma ponta mais molinha, ó. Porque tá na hora do detalhe, tá vendo, ó? Bem molinha. Vou pegar, às vezes, um pouco do vermelho, venho aqui, ó, passo aqui e puxo nesse sentido, ó. E posso escurecer com um pouquinho do nosso púrpura. Lembrando, essa é uma laranja mais avermelhada. Ó. Eu quero que deslize ainda mais, pode usar um pouquinho do diluente que eu já coloquei aqui no meu godê, tá? Que ele vai ajudar o seu pincel a deslizar ainda mais, ó. Vamos fazer mais um? Bora, aproveitar que não é toda hora que a Verônica está aqui. Quero saber de onde vocês estão acompanhando hoje o nosso programa. Quero todo mundo participando lá na @AteliêTV, na nossa página oficial do The Instagram, onde está a foto
junto comigo, eu, Verônica, e a própria professora Silvana Grace. É lá que vocês vão comentar se estão vendo de São Paulo, do Rio de Minas, pessoal do Nordeste, alô Bahia, alô Pernambuco, Rio Grande do Norte, vocês em Manaus, vocês que acompanham em Cuiabá, o pessoal que assiste também em Brasília, Goiânia, Minas Gerais, interior de São Paulo, litoral. Quero todo mundo hoje participando, contando de que parte do Brasil estão nos assistindo, e deixa o seu beijo para a Verônica, hein? Conta aí que vocês estão gostando da aula, conta a cidade que vocês estão assistindo, muita gente de férias, já vou mostrar as outras peças da Verônica, mas é sempre muito importante você que está acompanhando do lado de lá, participar nas nossas redes sociais, falando da sua cidade, né? Para que mais e mais pessoas possam sempre aprender, porque nós sabemos, né, Verônica, o quanto o artesanato é importante nas nossas vidas, trazendo renda extra, trazendo momentos de descontração, terapia. Então é muito legal a gente poder mostrar passos como o de você de hoje. Quem me segue nas redes sociais, aqui, Maurício, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz nas outras partes, tá? Sabe que o artesanato me ajudou bastante, né? Quando eu trabalhava em outra área antes de assumir a pintura como profissão, eu tinha um quadro muito grande depressivo, sabe? E a pintura realmente me ajudou. Esse contato com as pessoas, essa troca, me ajudou bastante, exatamente. Que bom, hein? Então, eu sempre falo que é importante, sim, não como uma única fonte de terapia, né? A gente precisa realmente procurar ajuda psicológica. Sim, claro. Mas é um aliado fundamental. É muito bom. Exatamente, porque faz você exercer a mente, sabe? Você ocupa mesmo a sua cabeça. Parece um pouco, exatamente, né? Então é muito importante. Ó, aqui eu terminei. Faz isso em todos os gominhos. Aproveito também para separar, ó, os meus gominhos. E agora eu quero deixar um pouquinho mais amarelo. Vou lavar o pincel. Vou pegar o amarelo limão, ó, e vou fazer uns tracinhos assim. Bem delicados e pouquinha tinta, tá, ó? Sempre com um pincelzinho de pé. Levanta o pincelzinho no final, ó, eu apoiando o dedo, ó. Certo? E aí repete em todos os outros. Perfeito. Para o nosso bagaço, para essa parte aqui da casca, a gente vai usar o branco. Vou pôr um pouquinho mais de tinta aqui. E o amarelo. O que a gente vai fazer? Vou usar aquele pincelzinho chato, né, que é o pincel lixado. A gente usa o lixado para poder preencher, para a tinta entrar bem na trama do tecido. E usa o pincel mais molinho para fazer esses detalhes como eu fiz aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar o branco e vai preencher aqui, ó. Não precisa se preocupar agora, porque a gente está preenchendo com uma cor só. Então, o movimento da pincelada não vai interferir, ó. Preenche, depois que você fizer toda a parte da polpa, aí você preenche toda a volta, tá? Eu não vou preencher toda a minha volta, porque eu ainda não fiz toda a polpa. Eu vou preencher só o pedaço que a gente já fez. Por isso que eu falo, eu acho interessante, toda vez que eu venho aqui, eu gosto de trazer coisas que a gente vai exercer o que eu estou ensinando. Sim, independente da peça. Né? Exato, por quê? Então, vamos lá. Ah, eu fiz 4 gominhos com vocês. Vocês têm um monte de outros gominhos para testar o que eu falei, para treinar. Aqui a mesma coisa. Então, eu acho esse movimento de repetição muito importante para o nosso aprendizado. Aqui, agora, eu vou mudar de pincel. A gente vai pegar um pouquinho do amarelo ouro e vai dar uma leve amarelada nesse bagaço, ó. Também vou pegar esse mesmo pincel, a gente vai usar o amarelo cádmio e vai fazer aqui, ó, uma voltinha da casca, sabe? Quando a gente vê só aquele pedacinho de nada da casca, vou até aproveitar e colocar um tiquinho de nada de vermelho. Ó. Ah, Vê, não gosto desse pincel, eu não tenho facilidade com ele. Por que eu gosto de um pincel de ponta flexível? Porque ele parece um filete quando tá de ladinho, ó. E aí, o que isso quer dizer? Se você não gosta desse pincel, não tem problema. Usa um filete, tá? Também serve. Também serve. É que esse aqui vai um pouquinho mais rápido, mas o filete vai dar um resultado bem parecido. Ó. Vou lavar o pincel para tirar o excesso. A gente vai diluir um pouquinho do branco com diluente, porque eu preciso de uma tinta bem fluida, ó. Nunca você coloca o diluente direto na tampinha, tá? Dilui aí no seu godê, no seu pratinho, ó. E deixa bem fluido esse branco, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vou usar o mesmo pincel, pegar um tiquinho de nada, ó,
tinta na metade do pincel. Vai correr melhor que você já... Exatamente. Outro lado sem tinta, ó. Então, um lado tem tinta, o outro lado não tem. A gente vai fazer essas voltinhas aqui, essas entradinhas do gominho, ó, do bagaço. Essas fibras, né? Olha que imagens lindas da nossa equipe, trazendo todos os detalhes dessa peça que a Verônica trouxe. É muito legal aí a gente poder trazer imagens lindas para que você realmente possa pintar em casa, possa reproduzir essa ou outra peça que você achar legal. E aí, agora, a gente pode fazer alguns outros detalhes. Lembrando que aqui eu tô mostrando para vocês uma parte, é só reproduzir nas outras, tá? Pra sementinha, o que que eu fiz? Só peguei o branco e fiz assim, ó. Uma voltinha de nada, ó. Formatinho de gota. Tá? Só isso, pra dar aquela sementinha. O que que a gente vai fazer agora? Vai pegar um pincel redondo, um pincel redondinho, ó, assim, com uma ponta mais arredondada. E a gente vai fazer essa parte aqui da casca. Lembrando, aqui só façam depois que vocês fizerem essa parte do bagaço, tá? Vamos pegar aqui o nosso vermelho e um pouquinho do púrpura juntos no pincel. A gente vai fazer umas bolinhas aqui, ó, de novo, para parecer aquele buraquinho da nossa casca. Ó, detalhe. Detalhe bem simples. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou fazer com laranja. Na verdade, é o amarelo cádmio. E aí, outra dica. Fez isso? Pega um pouquinho do branco. E aí você vem com detalhezinhos assim, ó. Em cima também. Pra quê? Pra deixar bem airado. Ah, uma dica importante, viu, Dotan? Quando a gente tá pintando realismo, se fosse o primeiro contato assim, eu indico a gente pintar elementos grandes. Por quê? Porque na hora do detalhe vai ser muito mais fácil. Não vai aparecer tanto. Isso. Então, o que acontece? Se a gente for fazer desenho pequeno, é rápido para preencher, mas na hora do detalhe dá muito trabalho. Porque aí o detalhe tem que ser muito minúsculo e aí às vezes perfeito, né? Isso. Tá. Então, façam desenhos maiores, tá? Então, quanto maior vocês conseguirem fazer, melhor para o seu aprendizado. Você vai treinando no grande e depois você parte para o pequeno. Ó, fiz isso. Deixei bem airada toda essa parte, todos esses detalhes. O que que a gente vai fazer? A batidinha com o branco na nossa casca, que agora já tá levemente seca. Ela não precisa estar totalmente seca, mas ó, eu encostei e não saiu tinta no meu dedo. Eu sinto que tá úmido, mas não saiu tinta no dedo, tá? Vou tirar o excesso de água do pincel. Vou pegar o branquinho, de novo, ó, tinta na pontinha do pincel, bem na pontinha. Venho aqui e faço assim, ó. Só que essa nossa casca, como a minha sombra do desenho, a luz do desenho tá vindo de cima, então aqui não tem tanta luz assim, tá? Aqui, ó, não vai ter tanta luz porque a nossa sombra tá vindo de cima. Peraí que ele vai mostrar ali, ó. Só mostrar na peça, pô, mostra pra gente ali, ó. Ó, como a nossa luz tá vindo de cima, tá vendo que a sombra tá bem aqui embaixo? Então não vai ter tanta luz aqui, tá? Perfeito. Por isso que aqui é bem mais clarinho. Então eu só vou fazer leve batidinhas. E se eu achar que ficou branco demais, o que que eu faço? Venho com um pouquinho do amarelo e dou uma leve suavizada, ó. Ah, outra coisa, pontinha do pincel mesmo. Eu não tô fazendo isso aqui, tá? Eu tô batendo só a pontinha. Só a pontinha que encosta, ó. Ok? Tá ótimo. E aí, ó, terminou a laranja, tá? Faz esse outro pedacinho e a laranja tá pronta. Olha que espetáculo, realmente, né? Fica difícil a gente mostrar a peça inteira, mas é legal a gente pegar dicas diferentes das peças da Verônica. É claro que eu vou mostrar as peças que gentilmente ela trouxe aqui, para você ficar com mais vontade de trabalhar com pintura em tecido. São peças maravilhosas que, segundo a professora, é treino, é isso? Então eu vou treinando, olha lá a água dentro do copo, é muito, muito realista, é muito legal. Verônica, eu queria que você comentasse um pouco das suas aulas, que o interessante é que são aulas online, então às vezes o pessoal está acompanhando agora do Nordeste ou de uma região que não tem como vir pessoalmente fazer uma aula com você,
mas no tempo livre eu posso assistir esses cursos, essas aulas, né? Isso, todos os trabalhos que eu trouxe aqui são de cursos online, a gente tem diversos cursos, se eu não me engano, todos são 15 cursos, cada um numa temática, então tem pintura de toalha, pano de copa, de almofada, enfim, é bem diversificado. E como você falou, o que é bom da aula online que a prof também comentou? Vocês podem voltar, assistir de novo, tem a sala de bate-papo que a gente pode tirar dúvida também, né? Então, e os meus cursos são vitalícios, porque eu sei que a pintura realista dá um pouco mais de trabalho realmente. Sim. Então, se você tem mais tempo para você estudar, você acaba se sentindo um pouco mais confortável. Ela tem mais detalhes, exatamente, né? Acaba trazendo, a gente vê nas peças, né? E o que o pessoal está mais gostando? São as rosas, frutas, personagens. O que você sente que o público está pedindo aí ao longo dos últimos meses? Na pintura realista, o pessoal pede bastante frutas e flores. Flores, é o que o pessoal mais pede. Aí, em terceiro lugar, ficam, por exemplo, pássaros, pets, né? Mas o que eles mais pedem são frutas e flores. Olha, o pessoal de casa deve estar falando, que pintura linda. E a Verônica, para ajudar ainda a peça a ficar linda, ela ainda coloca o barradinho de tecido com a fitinha, né? São esses pequenos detalhes, né, Verônica, que valorizam ainda mais o trabalho e pode-se cobrar um valor agregado maior até, Exatamente. Eu sempre falo para vocês, tenham peças que atendam todos os públicos. Sempre vai ter aquele público que vai pechinchar. E aí você tem aquela peça que você vai cobrar mais simples. Com um tecido não digital ou apenas uma rendinha básica na ponta. E também tem aquele que atendam aquele público que vai realmente pagar, porque tem gente que valoriza o trabalho artesanal. Verônica deu um show aqui. Vamos falar de Água Genidóia? A Verônica está sempre com a gente em Água Genidóia também. Nosso maior evento do ano. E se você ainda não se inscreveu, tá na hora de você garantir a vaga para o nosso maior evento do ano. Serão 5 dias lá no Hotel Majestic. Você vai dormir conosco no Hotel Majestic com pensão completa. Café, almoço, jantar, tem coffee break. E lá vocês farão 8 cursos com todo o material incluso. Lembrando que tem aula de pintura, tem aula de costura, tem aula de macramê, tem aula de scrapbooking, tem de tudo um pouco. E você que está acompanhando o nosso programa, que irá escolher quais serão as 8 aulas, sim, os 8 cursos que vocês farão, dentre 22 opções. Repare no sorriso, na alegria do pessoal que participa das nossas viagens. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Momentos de muita, mas muita alegria. A comida do hotel, gente, é um espetáculo. Eu costumo falar, já ouviram falar demais até, que só de não precisar lavar, passar, cuidar de filho, neto, marido, ir limpar a casa, aquela bagunça toda, já vale a pena a viagem. Você chega no restaurante, a comida está pronta. Levanta, não precisa nem lavar a louça. Chega no quarto, o quarto está arrumado. E além de tudo isso, ainda vai fazer 8 aulas incríveis de artesanato. E além das 8 aulas, o que mais temos, doutor? Tem karaokê, tem bingo, tem baile, vai passear na cidade de Monte Sião. Então é o sonho de toda artesã. Aprender artesanato, se divertir, conhecer pessoas novas. Não é à toa que vocês estão vendo aí, a mulherada sorrindo, feliz. Então o número está aí, porque você hoje vai ligar e vai garantir uma vaga para estar conosco do dia 26 a 30 de novembro. Como é que vai funcionar? Nós temos saídas de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, assim como da rodoviária do Tietê e também da Barra Funda. Então você pode vir de qualquer parte do Brasil ou de São Paulo até um desses pontos de encontro. E temos uma saída especial do Rio de Janeiro, últimas vagas no Rio de Janeiro, Barra Resende. Porque ele vai sair da cidade maravilhosa, ele vai parar em Resende e logo depois em Água Genidóia. Sempre com toda a segurança. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso programa e fica meio assim, será que é verdade? Eu vou sair aqui da minha cidade sozinha, esperando lá no aeroporto ou lá na rodoviária do Tietê? São 15 anos realizando viagens pelo Brasil e pelo mundo, o que traz para você, sim, toda a segurança para poder mandar suas amigas, você vai se divertir, você vai colecionar momentos de muita, mas muita felicidade. Hoje tem plantão, lembrando que esse aí é o nosso maior evento do ano, que acontece de 26 a 30 de novembro. Quase 400 participantes vindo do Brasil inteiro. Mas sim, nós temos várias outras opções de viagens, como caravana, só para passear, sem curso, indo para Manaus, Foz do Iguaçu, iremos para Recife, Maragogi. Então tem muitas opções de viagem. Se você quer com curso ou sem curso, o importante é você
vem colecionar momentos de muita felicidade, ó, com a nossa família, que é a família Atelina TV. Principalmente você que está passando um momento delicado, um momento meio triste, venha porque você sairá do nosso evento uma outra pessoa. Agradecer demais aqui a Verônica, agradecer sempre aqui a Silvana Grace e a vocês pelo carinho, pela enorme audiência. Vamos mandar beijos, três juntos. Beijos! Tchau, pessoal, obrigado! TV, Acrylex, Círculo, Ober, Mega Artesanal, African Artesanato.